Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Cidade 99.7, depois desse show de informações com Renata Torres no Manhã Cidade. A gente segue com o Manhã Cidade, agora o Momento Cidade Entrevista, nesta terça-feira, pós São João, na ressaca do São João, né, Vitória? A gente recebe aqui o prefeito de Riacho das Almas e também o vice-prefeito, o Dió Filho, que é o prefeito, e também o vice-prefeito Getúlio Cardoso. Vamos falar sobre administração, eleições 2024, aqui no nosso Momento Cidade Entrevista. Inclusive, você vai poder mandar sua mensagem pelo WhatsApp Cidade e também por nosso canal no YouTube. Vitória, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia a Dió e também a Getúlio e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Né? O pessoal aqui da técnica, Cícero, né? Nosso querido Vinícius e Elaine, e a dupla aqui de Riacho das Almas, né? O poder executivo de Riacho das Almas, o prefeito e o vice estão conosco. Bater um papo sobre Riacho, né? Cidade importante aqui do Agreste, aqui de Pernambuco, e também sobre a política, né? Como é que anda a política lá na cidade. Prefeito Dió Filho, muito obrigado por aceitar o nosso convite para debater a política, a administração de Riacho. Bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço a Rádio Cidade essa oportunidade de estar aqui falando do nosso município, falando de Riacho das Almas, falando das coisas boas que a gente vem fazendo enquanto gestão. Agradecer também a você, Vitória, André, ao professor Marco Aurélio, pela essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa manhã. Cumprimentar também o vice-prefeito Getúlio. Muito bom dia, vice-prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigado por comparecer aqui ao nosso Momento Cidade Entrevista. Bom dia. Pode falar no microfone, por gentileza. Bom dia a vocês e também agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui junto com o companheiro Dió falando sobre o nosso município. Prefeito, a gente já conversou no início da pré-campanha, como é que está essa pré-campanha? Riacho tem São João, tem comemoração, festa junina, como é que está a programação nesses dias que antecedem aí as eleições 2024? Sim, temos as comemorações, a gente tem tanto na zona rural, nas principais vilas do nosso município, como também na cidade. A gente tem grandes festas que acontecem ao longo desse período junino, mas a gente tem essa grande concorrência com Caruaru, então sempre tem uma população que acaba dividindo entre os dois municípios, o município irmão de Caruaru, mas a gente teve as festividades, aconteceu na sexta, no sábado no município, nesse final de semana acontece também pela zona rural, e assim a gente vai fazendo nosso período junino, sempre comemorando com o nosso povo. Não pode deixar, né, a maior festa do Nordeste da região, inclusive. Não pode deixar passar em branco, né? Ela movimenta a economia do nosso município por igual, até porque as pessoas vêm aqui, também comemoram por lá. As pessoas têm muita comemoração na própria zona rural, nos sítios, nas comunidades rurais. E acho que toda a região ela aproveita o São João, né? Mesmo que seja um São João conhecidamente forte, mas toda a região ela tem esse aproveitamento, né, da festa. Sim, ela é uma festa que ela se faz dentro das casas, né? Ela se faz dentro das casas, nas comunidades. A prefeitura é uma fomentadora desse movimento. É diferente de Caruaru, que tem um grande polo de atrações, a gente faz nossas realizações para que a população também comemore em todo canto. Olha, aproveitando, falando de festa, eu queria saber o seguinte, se tem alguma preparação para a região do Vitorino, que é uma região reconhecidamente fria, com capacidade turística, potencial turístico elevado ali. Se vocês vão aproveitar, o clima frio já está instalado, né? Já estamos aqui no inverno em relação à frieza, e saber se tem alguma programação, algum planejamento para o Vitorino nesse mês agora de julho. Temos sim, primeiro de tudo, a gente sempre teve como uma visão de que o Vitorino é um cartão postal do nosso município, assim como também outros pontos interessantes que o município tem, mas o Vitorino é um dos principais cartões postais, mas a gente sempre viu que era preciso investir na infraestrutura do lugar. Então foi uma luta muito grande e aí a gente agradece o apoio do governo do estado. A gente está em fase de implantação, está no processo de licitação para a construção de todo o acesso pavimentado, desde a PA 95 até a Vila do Vitorino. Isso certamente vai fazer com que esse cartão postal que você bem colocou, professor Marco Aurélio, ele venha ao conhecimento de toda uma população que ainda não conhece isso aqui pertinho de Caruaru, os benefícios do clima, da beleza, da questão da montanha, do voo livre, dos esportes que podem ser ali praticados. E a gente fez esse investimento em infraestrutura, mas também não deixou de investir nessa recepção, também na promoção do Vitorino. A gente vem realizando desde o primeiro ano de gestão o Festival do Frio, que a gente conhece lá
Acontece sempre nos meses de agosto, já tem com data marcada para esse ano de 24, vai ser nos dias 24 e 25 de agosto, já com apoio do governo do estado. A gente está preparando uma grande programação para fazer dali um cartão postal, dizer, um momento de divulgação daquilo que já é um cartão postal do nosso município. Mas sempre o principal nosso foco foi a questão da infraestrutura. A gente que tem como um case de sucesso a Serra Negra aqui do lado, mas a gente sempre observou que o grande gargalo da Serra Negra é a questão da locomoção, é o acesso. Só tem um ponto de acesso. E a estrada é bem... Não é nem asfaltada, na verdade. E a gente só tem um ponto de acesso e a gente sabe o quanto difícil é fazer outros pontos de acesso. No Vitorino a gente tem uma estrada de terra, ela vai ser pavimentada até o final agora de 24. 4 milhões e meio de reais estão sendo investidos pelo governo do estado nessa realização, mas a gente tem outras opções. Então o Vitorino é um lugar que tem tudo para crescer e não ter o problema que a Serra Negra tem hoje, de acessos. A gente tem 6 outros possíveis acessos, além desse principal, da PE 95 até a Vila do Vitorino. Então a gente visualiza num plano de expansão de que tem tudo a crescer e vai crescer, e a gente tem trabalhado nesse sentido. Inclusive, prefeito Dió, o senhor falou que vai contar com o apoio do governo do estado, já está contando com o governo do estado para o evento do frio em agosto, mas hoje a governadora divulga a programação do Festival Pernambuco Meu País. Aí contempla Caruaru, Buíque, Bezerros, Gravatar, Arco Verde, Pesqueira, Triunfo e Taquaritinga do Norte. O senhor solicitou a entrada de Riacho, da Vila do Vitorino, nessa programação? O senhor ficou, digamos, chateado pelo fato de não contemplar Riacho através da Vila do Vitorino, ou essa questão do acesso que fez a cidade ficar de fora do Pernambuco, meu país? A gente chegou a debater isso com o pessoal que faz a Fundar, que faz a Impetu, que faz a Casa Civil do governo do estado, do quanto seria importante para a gente fazer parte dessa programação. Foi um momento que talvez a gente tenha perdido, mas a visão de início, e aí quem conhece a governadora Raquel, ela é muito de investir na estrutura para depois fazer a realização. Porque você trazer um grande evento como esse, que está sendo lançado hoje pelo governo do estado, e você fazer com que, não permitir com que o turista, ou aquele que quisesse ir ao evento, tivesse essa dificuldade, talvez fosse uma queimação, como se diz no popular. Então a preocupação de início, e ela tem investido nesse sentido, é da estrutura para depois a gente ter essa divulgação. E essa estrutura está sendo trabalhada. Vão ser 4 milhões e meio investidos e a gente espera até o final do ano estar com essa obra implantada e vai ser importante para isso. Então contou mesmo a questão da estrutura para Riacho e através da Vila do Vitorino ficar de fora. Contou, mas assim a gente ainda lutou nesse sentido, mas vai ter uma grade interessante. A gente fez ano passado um grande festival, vai fazer de novo outro grande festival, mas para a dimensão que querem dar ao Pernambuco é meu país, ainda a gente não estava preparado para isso. Faz muito parte daquele discurso que a gente sempre apontou, né? Você primeiro tem que ter projeto, tem que ter estrutura para poder bem receber. Quem vai para um lugar e não é bem recebido, ele não volta mais. E a gente quer bem receber, a gente quer perdurar, fazer um investimento que vá se multiplicando, e não que seja uma vez só e fique por ali. Então, para os próximos anos, o Vitorino está no radar do Pernambuco Meu País? Certamente estará. Ele vai fazer essa ideia do Pernambuco é Meu País, é uma forma de descentralizar o que antes era só o Festival de Frio do Garanhuns. Sim. Tinha uma ação em Triunfo e outra em Taquaritinga. A ideia do governo é descentralizar essas realizações, e a gente vai estar, assim, já no momento seguinte, já com a estrutura montada para receber bem nossos turistas. Prefeito, o senhor que conversou com o governo, que tem o evento em agosto, em Riacho, na Vila do Vitorino, esse evento, o Festival Pernambuco Meu País, é de fato como se fosse um festival de inverno apenas com esse nome diferente? Ela tem essa pegada, mas ele tem, pelo próprio nome, Pernambuco é Meu País, ele vai tentar resgatar e trazer para o conhecimento de um público que ainda não tem as culturas do nosso estado. E por isso que ele vai percorrer todo o estado de Pernambuco. Então ele traz uma pegada não só de show, um festival em si, mas também muita questão de teatro, muita questão de artesanato, de arte, de cultura. Que basicamente é o que acontece também no FIG, mas eu acho que Garanhuns centralizou muito. Eu acho que a ideia, no caso do Pernambuco Meu País, é levar para outras cidades a mesma programação que aconteceria no FIG. Isso, mas no FIG acabou virando um festival, né? Um festival musical, e meio que se perdeu a essência do teatro, da cultura, da música de raiz. E isso o Pernambuco é Meu País tenta resgatar. E isso a gente vê como importante, e a gente torce muito que aí em 25, com a estrutura montada, a gente possa ter lá nosso cartão postal no Vitorino recebendo essa importante realização. Perfeito. Aproveitando que o senhor falou da estrada do Vitorino, essa vai sair, né? 4,5 milhões de reais, o senhor já falou até o fim do ano. Até antecipando aqui, já tem gente fazendo perguntas sobre estradas do município, né? Falando que entende a questão das chuvas, mas
que tem muitas regiões que estão com dificuldade. Por exemplo, da Lagoa ao Bento, está triste as estradas, tem um vídeo falando aqui. Outro perguntando de forma geral as estradas para a região rural. O que o senhor pode falar sobre isso, né? Como é que anda a infraestrutura das estradas do município? A gente fez pesquisa recente, a gente sempre faz pesquisa de monitoramento e realmente hoje o principal problema, as principais dificuldades que a gente tem encontrado é a questão da manutenção de estradas. A gente tem uma malha viária de praticamente 400 quilômetros de estrada de terra cortando todo o nosso município. A gente tem uma constância de manutenção, mas chega nesse período fica muito complicado, até porque se você passa uma máquina e chove no dia depois, fica pior do que eu estava anterior. Então a gente tem esse cuidado, tem tido esse trabalho, mas enfrenta essa dificuldade. Hoje, só para você ter uma ideia, 22% da população aponta estradas como sendo a principal realização. E aí a gente tem feito de forma paliativa e outras formas de forma corretiva. Tem alguns lugares que ficam isolados quando chove demais, mas tem trabalhado nesse sentido. O grande pleito do nosso município, aí pegando esse gancho de estradas, é uma PE que corta o nosso município. A gente tem uma PE 121 que passa por 3 distritos nossos e liga com o Frei Miguelinho. Ao todo são 23 quilômetros a serem asfaltados. É um dos principais pleitos que a gente tem apresentado junto do governo do estado e do governo federal. A gente tem contato com a sensibilidade da governadora. Se você tem uma ideia, há muito tempo se fala nesse projeto e nunca se teve um projeto técnico para saber o valor real dessa obra. E ela já sinalizou nesse sentido, a gente já está encaminhando esse projeto. O secretário de Mobilidade, Diogo Bezerra, já determinou fazer esse projeto para a gente ter em mãos esse valor e a gente lutar por esse recurso. Essa via de acesso feita, além de dinamizar a economia de toda uma região, Rangel, Trapiá, Vila de Patos, e também melhorando a economia do Frei Miguelinho, ela vai representar uma alavanca de mobilidade para todo o município. Então isso que hoje é apontado aí por muitos nas perguntas e como críticas também da gestão em relação às estradas, é uma realização que está ali para ser feita a longo prazo. E a gente tem lutado por isso. Nesse sentido. Agora, muita chuva na região, né? Pelo menos 10 a 15 dias de chuvas. Como é que estão as estradas rurais, os mananciais, as barragens, açudes? A prefeitura tem maquinário para melhorar as estradas? E outra questão também para o homem do campo, aração de terras. Tem algum pacote de aração de terras, parceria com o homem do campo? Sim, sim. A questão das estradas, a gente tem 2 máquinas patrol que se revezam nessa manutenção. A gente tem 4 escavadeiras, caçamba, fica sempre colocando material, fazendo essas manutenções. É uma constante, a gente não para de fazer. Até porque pelo tamanho da malha viária, são quase 400 quilômetros de estradas, a gente vem mantendo. Nas chuvas há essa dificuldade, há esse problema maior. Mas a gente comemora a chuva também, né? Quem mora no campo comemora com a chuva. Quem mora na cidade acha ruim, diz que é tempo ruim quando chove, né? A gente diz que é tempo bom quando tem chuva. E a gente tem tido chuva com uma certa constância. Só para você ter uma ideia, tem uma região que desde a quinta-feira choveu até o sábado, foi constante. Foram 3 dias de chuvas, 4 dias de chuvas, sem parar. Mas a gente também, de outra frente, e essa frente da boa, da chuva que traz, é a aração de terra. A gente tem um programa muito consistente, que é o Terra Pronta, e desde 2021 a gente vem numa crescente. Em 2021 a gente arou 1.800 horas, em 2022 a gente arou 2.000 horas de aração, em 2023 fizemos 2.200 e esse ano a gente já completou as 2.400 e ainda estamos arando terra. A gente que trabalhou aí para conquistar implementos, para poder fugir ali do aluguel e ter o trator próprio para fazer esse trabalho, a gente vem nessa crescente conseguindo a cada ano atender mais e mais um número maior da população. Ainda não é o ideal. O ideal era que a gente tivesse ali entre 8 e 10 tratores, mas a gente só tinha 3, hoje já tem 8. A gente ter mais para poder atender na velocidade. O homem do campo, já principalmente ali perto das chuvas de São José, quando cai a chuva já quer semente na mão, trator arando terra para plantar no dia seguinte. Leva um certo tempo porque é todo um município para ser atendido, mas a gente, com a velocidade que a gente tem conseguido, a gente tem a contento atendido a população. O prefeito, também teve a obra, né, que a governadora anunciou mês passado, que foi o do abastecimento, da ampliação, né, tanto de Caruaru como também de Riacho das Almas. Como é que isso vai beneficiar vocês, né, lá? É uma obra muito, muito, muito importante para nós. Quem tem a dificuldade, quem está nos acompanhando, certamente a população de Riacho está acompanhando bastante, a audiência é sempre grande. A dificuldade de quem não tem água, quem sofre com a falta d'água, sabe o quanto isso é difícil. A gente assumiu em 21 e tinham comunidades grandes, como a Vila da Atalaia e a Vila do Vitorino, que não tinham acesso à água. O Vitorino, o cartão postal, passou um bom tempo sem ter acesso à água. Então foi uma luta logo do início de nossa gestão, fazer com que essa água fosse restabelecida e assim o foi. Mas a gente precisa chegar com essa água em lugares que ainda não chegou. E aí a governadora Raquel, com essa visão que tem, e aí tem que se dar o elogio a quem merece ter esse elogio. Ela tem uma visão diferenciada, em especial para o agreste do nosso estado, para a nossa região.
E aí ela anunciou 2 projetos de extrema importância. Um é o projeto adutor Serra Verde, que vai estar ali na divisa entre Caruaru e Riacho das Almas, que vai levar água tratada para toda uma região do entorno. São 10 milhões e meio de reais investidos. É uma obra aí que vai se estender ao longo do segundo semestre de 24 e ao longo de 25. E outro investimento de 1,5 milhão de reais lá no sistema adutor da própria cidade de Riacho das Almas, para aumentar a oferta de água para a cidade e fazer com que as linhas de distribuição que tem para a zona rural, a gente possa interligar algumas redes que foram construídas há muito tempo e que nunca foram interligadas porque a oferta era pouca, não tinha como distribuir o pouco que tinha. Então agora a gente vai ter uma oferta maior de água para distribuir para áreas como o Sítio Areias, o Sítio Lagoa de Três Irmãos, Ramada e Trapiá, que hoje tem de forma intermitente, tem de uma forma mais constante, o Sítio Pau Ferro, o Sítio Vila Nova, fazer com que a água chegue nesses lugares. Então são um investimento de 10 milhões e meio, outro investimento de 1,5 milhão de reais, graças ao governo do estado, parceria com o PESA, governo do estado e governo federal, tem uma parte do governo federal, que vai fazer com que mude a vida do agricultor, a vida de quem mora no campo. Só para você ter uma ideia, esse sistema adutor da Serra Verde, ele vai pegar ali mais de 10 sítios do nosso município. Além de potencializar o abastecimento do Vitorino, vai levar água para o Bandeira, para o Sauim, para o Alto Bandeira, para o Salobro, para o Salgado, para toda uma região que não é abastecida e vai ser abastecida com água. E já tem uma previsão, prefeito, de quando essa água efetivamente chegaria nessas casas? Eles estão licitando, esse de Riacho das Almas de 1,5 milhão está ali na fase de licença ambiental, esse de 10 milhões e meio, ele também é parte de recurso do governo federal, parte desse empréstimo de 8 bilhões que a governadora pegou, então ele vai acontecer ali ao final de 2024, mas esse de Riacho das Almas já está em licenças ambientais, para o processo de licitação deve estar acontecendo agora a partir de setembro, outubro desse ano de 24. Muito bem, a gente está conversando aqui no Momento Cidade Entrevista com o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, que está acompanhado do vice-prefeito Getúlio Cardoso. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp Cidade 998780997. Tem também o nosso canal no YouTube. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Ela é massa. Sim! Com devassa fica massa, com devassa fica massa. Vai! A leveza dos maltes 100% naturais. Com devassa, o São João fica massa. Beba com moderação. Vem, Deline, vem! Vem, Deline, pra você. O São João vai se ter. Ai, ui, vou me lambuzar. O Deline, eu me derreto por você. Quem é da pamonha prefere? Quem é do mucunzá prefere? Quem é do cuscuz prefere? Quem é do São João prefere? Vem, Deline, pra você. O São João vai se derreter. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Assolan e logo, logo vai limpando. Sujou, tamo junto, sujou, tamo junto. Limpando com a Assolan, a sua louça brilha muito. O Assolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta. Se sujou, tamo junto, sujou, tamo junto, sujou, tamo junto. Limpando com a Assolan, a sua louça brilha muito. Sujou, tamo junto, Assolan, tamo junto. Oh! Assolan, sujou, tamo junto. Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado. Terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim? Tudo em Dia Caixa. Descontos de até 90% para quitar suas dívidas. Isso é bom para todo mundo. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia e consulte as condições. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Acho que vou precisar de mais 10 sessões de terapia. Na cidade, 11h26. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade.
Manhã Cidade de volta com Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, está acompanhado do vice-prefeito Getúlio Cardoso. Muita participação pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Professor. Exatamente. Olha, o Deda Santos, né, das Abelhas Africanizadas, ele diz: bom dia, parabéns pelo ótimo trabalho na cidade. E ali ele diz também que o Dió é o melhor prefeito de Riacho das Almas e Getúlio, né, junto com ele, eles têm compromisso pela cidade. O Deda também aproveita e faz uma pergunta que tem a ver com a pergunta da Cecília. A pergunta da Cecília é a seguinte: gostaria de saber do prefeito Dió em relação ao concurso, se ele irá chamar os classificados além das vagas ou se irá continuar com os contratos. E o Deda perguntou a respeito do plano de segurança, né, visto que a cidade vem crescendo e que como é que seria o início da guarda e dos agentes de trânsito. Então acho que as duas perguntas estão interligadas. O concurso, a gente fez um concurso para 273 vagas e várias funções, né, várias ações administrativas. A gente chamou todos os classificados nas vagas, só não chamou agente de trânsito e guarda municipal, porque esses ainda estão em processo de finalização do processo seletivo. Inclusive os agentes de trânsito começou no dia de hoje as aulas do curso de formação, que é o último processo de seleção, começou no dia de hoje, ao longo dessa semana, então muito em breve também vão ser chamados todos aqueles das vagas. Então todos os dentro das vagas foram chamados. O nosso concurso não tinha cadastro de reserva, só tinha cadastro de reserva para algumas funções, salvo engano, para agente de saúde. E a gente chamou já todos da vaga. Teve alguns que não assumiram, então esses que não assumiram a gente vai lá na fila, vai chamar para assumir também. E isso é uma dinâmica que deve acontecer aí ao longo do segundo semestre de 24 e 25. O concurso tem 2 anos de validade, então ele foi feito ao final de 24, foi homologado no início, ao final de 23, foi homologado no início de 24, então ele vale até o início de 26. Durante esse período, a fila vai andar certamente e a gente vai chamar assim, muita gente ainda do concurso. Olha, e tem pergunta sobre a educação, prefeito. Ele perguntou também sobre a questão do plano de segurança. O plano de segurança, A gente deu um passo importante que o município ele se consorciou recentemente no CONSEG, aquele consórcio de municípios voltado à segurança, para que dentro do CONSEG a gente monte toda a nossa guarda municipal. Então a gente foi atrás de quem já tinha uma expertise, de quem já tinha acertado e errado, para poder a gente acertar mais, e a gente está tendo um apoio, a Câmara de Vereadores aprovou muito recente, e a gente já está ali assinando com o CONSEG para poder ter todo o apoio deles na questão da legislação, na questão também da formação do Plano Municipal de Segurança, que tem que ser debatido com toda a sociedade, para a gente ser assertivo nessa questão da segurança, para a gente vir se somar com o governo do Estado na função de segurança da nossa população. Não só aquela guarda patrimonial, mas sim também numa guarda operosa, uma operativa, para que venha ajudar a baixar esses índices que tem baixado no nosso município. A gente tem uma polícia militar muito atuante, agradecer ao sargento João Santana pelo grande trabalho desempenhado. A gente tem também uma polícia civil muito investigativa, a gente tem investigadores lá que vão atrás, que buscam, e a gente tem conseguido manter um nível de segurança aceitável. E sempre quando a gente tem uma piora, a gente tem batido o 4º Batalhão, ele tem sempre se mostrado muito positivo no nosso sentido. A gente se preocupa com segurança, a gente tem se envolvido com esse problema. A gente, só para você ter uma ideia, montou um sistema de monitoramento de câmeras na cidade. Hoje são mais de 45 câmeras instaladas por todo o município e tem ajudado bastante, tanto para debelar determinadas situações, como também para investigar coisas que aconteceram, como também para apagar ou tirar do foco alguns pontos quentes, como assim coloca a Polícia Militar, que a gente foi lá, colocou uma câmera e o pessoal dispersou daquele ponto ali. Olha, a Samara pergunta sobre o banheiro das escolas, principalmente a EJJL, e ela diz assim, que só sabem pitar e os alunos que sofrem. E aí, aproveitando de educação, o Iraquitã Vila diz também, olha, em relação à educação no município, prefeito, foram prometidas 4 escolas na campanha de 2020, porque só agora, no ano eleitoral, é que saiu uma das 4 que foram prometidas. Então, são as duas perguntas sobre a educação. É todo um processo para você conseguir uma escola. Só para você ter uma ideia, essa escola que ele se refere é uma escola de 9 milhões de reais em investimento, é uma escola feita pelo FNDE. É todo um processo para você conseguir, é uma emenda apontada por um deputado, você lutar para que essa emenda seja liberada, depois do recurso liberado, para que seja de fato depositado, para você abrir um processo de licitação. Então é todo um processo que dentro de uma gestão a gente não conseguiu realizá-lo. Então levou-se aí 3 anos para a gente conseguir licitar e a empresa ter a ordem de serviço e estar iniciando as obras dessa primeira escola. Mas não é só uma escola. A gente tem que, quando fala da construção em si, a gente tem essa que está efetivamente construída. A gente tem uma outra creche aprovada pelo governo federal, que teve agora recente uma movimentação, a Caixa deu o ok do projeto apresentado, e tem uma outra creche pelo governo do Estado, que também já teve terreno autorizado, terreno aprovado, e vai ser lançada certamente nesse novo bloco de
lançamentos que a governadora Raquel vai fazer em relação à creche. Mas também quando se fala em educação, não é só a construção. A gente tem 17 escolas do campo no nosso município e a gente, ao longo desses 3 anos e 6 meses de gestão, dessas 17 a gente já recuperou 15. A 16ª está em obra e a 17ª, até o final desse ano, de 24, a gente faz essa requalificação também. Então, dando melhores condições. A ouvinte colocou aí a questão do banheiro da Joaquim Lima. Ele ainda está ruim, mas já foi bem pior. A gente já evoluiu, a gente já avançou. E a gente tem a clareza e também a humildade de dizer que não tem nada fácil para você administrar um município. É igual quem faz o trabalho, o dever de administrar uma casa. Você às vezes tem um cômodo para ajeitar, um quarto para melhorar, e você tem que escolher um dos dois para fazer. E aí a gente tenta fazer o melhor, e o melhor a gente tem feito. E esse trabalho o povo tem reconhecido. Prefeito, falando de concurso, tem a ver com contratação, funcionalismo, como é que está a lei de responsabilidade fiscal? O Tribunal de Contas já enviou alguma conta para a Câmara Municipal apreciar, a conta da sua gestão? O senhor foram aprovadas, se foi o caso? A gente já teve 2 contas analisadas pelo Tribunal de Contas, 21 e 22, as 2 foram aprovadas. A gente, em relação à lei de responsabilidade fiscal, despesas com pessoal, a gente está ali na casa de 53% com despesa pessoal, então está dentro do limite do tribunal. O concurso ajudou muito nisso, né? A partir do momento que você faz o concurso, aqueles que entram como concurso, eles começam a contribuir para a Previdência do município, e a Previdência do município, por ser deficitária, a gente tinha um grande aporte. Mês a mês a gente colocava ali entre 400 e 500 mil reais por mês. A partir do momento que esse concursado entra, você diminui o aporte e você tem essa estabilidade. Então você tem a despesa do funcionário novo, mas você também tem a receita da arrecadação por parte do percentual previdenciário do próprio município. Então a gente tem ali um número bem tranquilo em relação a pessoal, a gente tem um município muito bem gerido nesse sentido, quem está ali está trabalhando, quem está ali realmente é necessário. A gente teve sim um aumento de número de funcionários na área da educação, só para você ter uma ideia, a gente saiu de 43 alunos tidos como especiais, né, alunos com deficiência, e hoje são mais de 300. E esses requerem cuidadores, esses requerem profissionais de apoio, esses requerem psicopedagogos, um trabalho muito eficiente que a educação vem fazendo, mas que requer gente. E aí, gente, a gente precisa contratar para esse sentido. Ô, prefeito, só para complementar, essas 2 contas foram aprovadas na Câmara? Não, ainda não foram para análise da Câmara. Não foram para análise. Tribunal, não foram ainda para análise da Câmara. Mas chegando lá, como é que está o seu relacionamento com a Câmara Municipal? O senhor acredita que serão aprovadas? O senhor tem maioria na Câmara? Como é que está essa situação? Desde o início da nossa gestão, a gente sempre teve a minoria. A gente sempre teve 6-5, a oposição com 6 e com 5. Teve um pequeno trecho ali que a gente teve uma maioria num curto período de tempo, mas sempre foi minoria. Mas nunca foi problema para a gente administrar. A gente sempre teve uma transparência muito grande com a Câmara, tem tido a colaboração. Tem momentos onde o calor da discussão acaba que a gente tem uma certa dificuldade, projetos demoraram para serem aprovados, mas inclusive a população está vendo isso e está fazendo essa análise. O retrato da campanha e dessa eleição que vem em 24 é muito disso também, né? De que vê que a gente fez muito, mas podia ter feito mais se a gente tivesse uma Câmara que fosse construtiva, colaborativa. Mas eu não tenho muito a nos queixar, até porque a gente conseguiu entregar e conseguiu produzir. E uma análise de conta nada mais é do que uma avaliação daquilo que foi feito e foi mostrado. E os vereadores vão ter a grandeza de observar que aquilo que foi feito, de fato foi feito, foi executado, e a gente não tem temor nenhum a esse sentido. Ô, prefeito, uma das suas propostas de campanha foi a redução da folha da cidade e também o quantitativo de cargos da prefeitura. Vocês conseguiram fazer isso? Sim, a gente conseguiu bastante isso, até porque a gente conseguiu baixar esse percentual de contratações. A gente hoje tem um número de contratados menor, a gente hoje tem um percentual de folha, de aplicação em folha, ali dentro dos 53%. A gente está bem equilibrado nesse sentido. A crítica que se tinha muito é que tinha gente que ganhava sem trabalhar, que tinha ali o emprego político, e isso não aconteceu. Acho que até, inclusive, algumas pessoas que acompanhavam a gente no passado deixaram de acompanhar porque acho que esperavam que fosse ser dessa forma. E não foi. Eu até costumo dizer sempre nos encontros políticos que eu acho onde é que estava esse povo quando a gente estava num discurso falando que ia ser dessa forma. E dessa forma a gente vem fazendo. Olha, aqui tem o Salviano Louro, ele diz: esse prefeito de Ofílio é um prefeito de trabalho, ele é um prefeito de qualidade. Também manda um abraço, além para você, manda um abraço para o Getúlio. Ele diz que você é o melhor prefeito de todos os tempos de Riacho. E aproveitando essa palavra, vou perguntar ao vice, ao Getúlio. Getúlio, olha só, a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil. E aqui e acolá a gente tem vários casos de rompimento de vices com o mandatário. Isso não é incomum, inclusive na região da gente aqui ocorreu, por exemplo, Taquaritinga do Norte Parece e Toritama. Que é regra, né? É quase a regra em alguns lugares. No caso de Taquaritinga e Toritama ocorreu nesse momento também, só para que a gente possa ilustrar.
No seu caso é o seguinte, queria que você visse qual é a marca, Getúlio, da gestão, como é que você vê a marca da gestão de Dió e Getúlio, e como é que é trabalhar ao lado do prefeito, na sua opinião? Professor, eu acho que a marca da nossa gestão é o trabalho, o compromisso, né, com a população. A gente tem o companheiro que é o primeiro que chega na prefeitura, né, é o último que sai, chega às 7 horas, sai 5, 6 da tarde. Todos os dias estou lá com ele também, no período da manhã até 1 hora, me faço presente, porque sempre a gente, quando conversou e assumiu esse compromisso com a população, foi isso, de ser um vice-prefeito que participe, que esteja ali para ajudar o município, para ajudar o companheiro nas horas, nas decisões mais difíceis que a gente tem que tomar. E assim eu estou dando a minha contribuição, essa questão de rompimento que você falou de outros municípios. Às vezes a gente não pode julgar ninguém, né? Mas é colocar os interesses pessoais acima do município. Lá a gente tem colocado os interesses do município à frente e estamos trabalhando, avançando muito a cidade da gente, espero, e tenho, né, graças a Deus, uma confiança muito grande que a gente vai continuar esse trabalho nesses próximos 4 anos. E para você ter uma ideia dessa união nossa aqui, eu acho que as pessoas que vão lá no gabinete dizem que é muito difícil encontrar. A gente tem um gabinete onde atendemos os dois juntos toda manhã, lá a partir de 7, 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. A gente atende no mesmo gabinete, juntos. Então isso já mostra o compromisso que a gente tem com a cidade. Eu acho que a principal marca dessa gestão é isso: trabalho, compromisso, a cidade em primeiro lugar. O prefeito chegou a fazer alguma viagem que precisou passar a gestão para o vice? Ou não? Não acho que nunca precisou ter essa necessidade, até porque não tem um prefeito e um vice. A gente trabalha muito ali, a gente está na mesma sala de fato. Até fica o convite para vocês irem para conhecer uma forma diferente de fazer gestão. E todo mundo que vai lá se surpreende. Olha que esse pessoal que trabalha com prefeituras, vendendo serviço, eles sempre chegam lá e tem esse impacto. Como é que está aqui? Até porque também é bom, porque se chegar alguém para falar alguma coisa errada, vai ter que falar para os dois, né? E acaba não falando, porque aquilo que é segredo não é certo, não era necessário. E a gente está lá todo dia. E não teve esse momento de ter essa troca. E isso vem muito dessa questão. A gente tem eu carrego comigo uma responsabilidade tão grande enquanto ser prefeito, que para mim, assim, e aí a gente pensando, e a gente veio numa entrevista que veio falar de gestão, mas também veio falar de política também, a gente tem que pensar no futuro. Eu estou prefeito, vou estar prefeito até 24, estou colocando meu nome para uma reeleição, para talvez continuar, e assim que seja a vontade das pessoas, continuar a partir de 25, mas quando for 28, encerra-se um ciclo. E quem vai dar continuidade a esse ciclo? Que seja alguém que esteja conosco, que tenha aprendido, que tenha vivido momentos difíceis e momentos bons, e que vai estar em 28 mais preparado do que eu estou hoje. Então esse é o senso de responsabilidade, de que está com alguém ali onde eu estou acreditando, onde eu estou investindo. É como ser um pai criando um filho. Você está ali mostrando, está vivendo as dificuldades. E eu sinto assim um ponto, até um certo, uma inveja boa, né, no sentido de que ele vai estar melhor do que eu quando tiver de chegar a hora dele. Olha, aproveitando falar de saúde, né, a Duíli, ela manda mensagem dizendo o seguinte: prefeito, questão do hospital de Riacho das Almas, antes funcionava normalmente, nascia mais ou menos de 10 a 15 crianças por semana, mas o hospital depois ficou fechado, e ela diz aqui que ficou fechado 30 meses, e segundo ela, no máximo teve uma pintura interna e a troca do gesso da sala de cirurgia. Ela faz porque foi dessa forma. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão do Hospital Municipal de Riacho das Almas. Eu acho que ela não mora em Riacho das Almas. Eu acho que ela deve ser um fake ou alguém que não conhece o município. A gente passou um bom período realmente com o bloco cirúrgico fechado, e diga-se de passagem, nunca a nossa maternidade ficou fechada. Parto natural e parto normal acontece desde janeiro de 21, esse fechamento não aconteceu. Aqueles casos que precisavam de uma cesárea, uma transferência, a gente sempre fazia o serviço e fazia os encaminhamentos às unidades de referência da região, mas o tempo que a gente passou fechado foi um tempo de investimento. A gente tinha um bloco cirúrgico, que assim se dizia, um bloco cirúrgico no município, que não tinha um gerador para manter funcionando os equipamentos tão importantes no momento de uma cirurgia. Você está com alguém ali numa mesa de cirurgia e você não tinha um gerador para funcionar. E esse gerador foi mais de R$100 mil de investimento, e foi necessário, a gente não conseguiu emenda para isso, foi necessário a gente lutar, juntar para poder comprar. E a reforma em si não foi a troca de um gesso, e se fosse um gesso entrou muito material, e para onde foi aquele material que entrou ali dentro? Foi reconstruído, teve toda uma reconstrução. Hoje a gente tem 2 salas cirúrgicas prontas para receber, uma já está totalmente montada, a outra a gente está ali junto com o governo do estado e o governo federal recebendo recursos pouco a pouco para montar também. Leitos foram construídos, enfim, tem todo um novo bloco cirúrgico que tem atendido a população
e já vem atendendo com bastante qualidade. Todas as terças-feiras a gente tem cirurgias acontecendo. Hoje tem cirurgia acontecendo. Tem nascido em média ali de 4 a 6 crianças todas as terças-feiras através de parto cesariana. Mas os partos normais, e é por isso que eu acho que talvez ela não more no município, os partos normais eles vêm acontecendo desde janeiro de 21 de forma normal e de forma assistida, muito bem acompanhada. É um investimento caro em saúde. A gente que vem trabalhando com saúde com responsabilidade sabe o quanto é caro nisso. E a gente também só não investiu ali no bloco cirúrgico, na unidade mista João Soares da Fonseca, que esse é o nome lá. A gente também investiu nas unidades básicas de saúde do nosso município. A gente tinha 6 PSFs e a gente vai terminar agora 24 com 8 PSFs estabelecidos, 8 unidades de métodos de saúde da família por todo o nosso município. Uma veio reforçar na cidade e uma vai reforçar agora a zona rural. Uma comunidade muito grande, a gente está subdividindo essa comunidade para colocar mais um médico, mais uma enfermeira, mais uma equipe de atendimento e atender melhor a nossa população. A gente também fez um amplo trabalho de colocar carros de apoio em saúde em todo o nosso município. Praticamente toda a nossa zona rural tem um carro de apoio em saúde e, quando não, uma ambulância servindo a população naquela localidade. Vilas como Trapiá, como Pinhões e Cordantas, como a Vila do Vitorino, que não tinham esse serviço, começaram a ter com a gente. Então, o investimento não só foi no bloco cirúrgico, no novo bloco cirúrgico, na nova estrutura da unidade mista, que inclusive nem por fora a gente pintou, a gente não tem essa preocupação da beleza em si, a gente tem a preocupação da funcionalidade. Lá por dentro está tudo novo, pronto, preparado a atender a nossa população. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, e o vice-prefeito Getúlio Cardoso. A gente volta já, você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp Cidade e também para o nosso canal no YouTube. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico, então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. É bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. Venha curtir suas festas juninas no melhor hotel em Caruaru. Hotel Trevo. Desfrute de acomodações aconchegantes e comidas típicas deliciosas. Aqui, a tradição se encontra com conforto para proporcionar momentos inesquecíveis. Reserve já e garante sua vaga. 819-8759-1121. Hotel Trevo, Caruaru. Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado. Terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim? Tudo em Dia Caixa. Desconto de até 90% para quitar suas dívidas. Isso é bom para todo mundo. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia e consulte as condições. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Acho que vou precisar de mais 10 sessões de terapia. Rádio Cidade. Na cidade, 11h45. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje com o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, ao lado do vice-prefeito Getúlio Cardoso. A gente está falando sobre administração, eleições, enfim, várias participações pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Prefeito, o senhor falou do empréstimo, né, feito pelo governo do estado, pela governadora, mas como é que estão as finanças do município de Riacho das Almas? O
O senhor já pensou em fazer ou fez algum empréstimo para ajudar nos projetos lá em Riacho? A gente, desde o primeiro ano, a gente tenta o empréstimo da Caixa, mas o empréstimo da Caixa ele é condicionado à média dos últimos 3 anos. Então, a média financeira, tipo a saúde financeira do município, dos 3 anos passados, é que mede a capacidade, que é o Copag. É um número que eles têm lá, que mede a capacidade do município pegar. Infelizmente, a gestão que passou não teve essa competência de entregar bons números para a gente. Então, ali, quando em 21 eu fui atrás, tinham 3 anos para trás de números muito negativos. Então, a gente está cuidando de transformar esses números em algo positivo, para que em 25 ou 26 a gente consiga tomar esses empréstimos. Porque, diga-se de passagem, a situação era tão complexa que em 21 também a gente não terminou muito bem, em virtude dessa dificuldade. Muitas dívidas de iluminação pública, dívidas com a CELP, dívidas com a Compesa, dívida previdenciária, pagamos quase 4 milhões de reais com dívidas previdenciárias que vem sendo financiado, dividido pelo município. Enfim, era bem difícil o quadro. Hoje não, hoje está melhor. Sendo reeleito, né, e conseguindo fazer esses empréstimos, qual será o objetivo? Infraestrutura de estradas, que é o principal pleito pedido pela população. Hoje, acessos, calçamentos, acessos de lugares. Inclusive, aproveitando, em estrada, tem outra pergunta aqui do Renan, acho que vai nessa linha. Ele diz, olha, eu queria saber da passagem molhada do Alto do Jiquiri, né, que está lá muito complicado, até caminhão do lixo atolou. Essa é a fala do Renan. É um investimento que a gente fez. Existe um bairro do nosso município, que é o Alto Jiquiri, ele divide com o loteamento João Lula. E tem um riacho, e aí ele também é que veio o nome Riacho das Almas. A gente tem 2 riachos que cortam o nosso município e a gente está fazendo um trabalho muito consistente. A gente colocou uma máquina PC, essas chuvas recentes levou alguns prejuízos a alguns populares e a gente está aumentando o calado do riacho. A gente está fazendo todo o desassoreamento, tirando muito material. E esse trabalho fez com que fosse necessário também a gente tirar essas passagens. Essas passagens foram retiradas e elas vão ser refeitas no momento. A população que mora na região sabe que está lá, a terra está empilhada, a gente ainda está trabalhando. E depois de concluir esse trabalho de desassoreamento desses riachos, é que a gente vai iniciar tanto o trabalho de rearborização de toda a área. A gente tinha muita árvore plantada, a gente teve que remover essas árvores, como também de refazer essas passagens que ligam o Jiquiri com o João Lula, que ligam com a cidade. Da mesma forma, a gente tem o Paredão do Açude, que também foi um outro problema viário do nosso município. Ele desmoronou também com as chuvas, teve lá um desmoronamento. A gente teve que retirar todo o material, está refazendo lá uma nova estrutura. Era um prejuízo, assim, era um risco que trazia a população, que podia ter um desmoronamento, podia ter ali fechamento daquelas tubulações e causar um prejuízo ao povo de inundação. E a gente está fazendo um investimento consistente, com recursos próprios, diga-se de passagem. A gente bateu porta do Estado, do governo federal, ninguém se abriu para a gente, mas a gente tinha ali um dinheiro, e aí vem muito dessa saúde financeira que a gente tem hoje. A gente tinha um dinheirinho guardado ali para fazer outros investimentos, em calçamento, em outras melhorias, mas a gente está fazendo essa importante obra. E ela está acontecendo lá também. Então são assim situações que a população coloca, mas elas requerem um tempo para serem feitas. E a gente vem fazendo, vem cuidando nesse sentido. Ô, prefeito, a relação de vocês, né, com alguns deputados, como é que tem sido essa emenda, também se vocês têm recebido na cidade ou não? Extremamente positiva essa relação. A gente tem um deputado estadual, que é Antônio Moraes, extremamente bem relacionado com o governo do Estado. Hoje ele é um dos líderes do governo na Assembleia Legislativa, é o presidente da Comissão de Justiça, então das principais comissões. Tem sido um porta-voz muito importante para a gente dentro do governo do Estado. A nível federal, a gente tem 2 parlamentares que têm ajudado muito a gente. Um é o nosso deputado federal, que é Silvio Costa Filho, hoje ministro, mas enquanto ministro está ali dentro, abrindo as portas do governo federal para que as realizações aconteçam. A de vista é essa creche que foi liberada recente e essa outra escola que já está em processo de construção. E aí a gente ainda tem André de Paula, que foi o senador que a gente votou, que embora não eleito, mas hoje é ministro do presidente Lula e tem sido um porta-voz do nosso município naqueles pleitos que a gente tem lutado. Um pleito importante que foi conseguido para o município agora é a questão da construção de cisternas para a zona rural, até respondendo meio que para o meio rural que é que a gente tem. A gente, graças ao bom Deus e também à ação do governo federal, a gente teve retomada daquele projeto de construção de cisternas. Mais de 100 já vão sendo construídas no nosso município. A prefeitura é parceira nesse processo de construção e agora mais 500 foram anunciadas para serem construídas no nosso meio rural. Isso é muito bom, que isso vai se somar com todo esse projeto de abastecimento d'água, essas ampliações de oferta, tanto do projeto desenvolvido na cidade como também do projeto Serra Verde, que além de você ter a água chegando, também você vai ter a água armazenada, onde armazenar, com a construção dessas cisternas. E André de Paula tem sido um porta-voz nesse sentido, conseguido abrir essas portas e fazendo com que
Pernambuco e o Brasil, André de Paula, Antônio Moraes e Silvio Costa Filho, vendo que Pernambuco e o Brasil veja Riacho diferente. E também não posso reclamar de outros deputados, que sempre assim a gente procura e que tem atendido com uma pequena emenda. Tereza Leitão, enquanto deputada e hoje senadora, conseguiu para a gente uma ambulância. Zé Queiroz, na época, enquanto deputado, tinha conseguido um trator, mas o governo que passou negou para a gente, a gente não conseguiu que esse trator fosse liberado. Então a gente, Tony Gel, deputado também, enquanto deputado, conseguiu 2 ambulâncias. A gente tem procurado parcerias e tem tido as portas abertas para a gente. Aproveitando essa questão de parceria com o governo do Estado, queria que o senhor fizesse um balanço da relação com Raquel. Por quê? Porque, pelo que me consta, o senhor foi um dos primeiros prefeitos no primeiro turno a fazer o apoio a ela. Acho que o senhor, a dona Graça de Catende e mais algum aí que me falha a memória. Eram 7. Eram poucos, né? Em relação a uma disputa de 184 municípios, nesse sentido. Mas, assim, eu queria que o senhor fizesse esse balanço da relação sua com Raquel em relação ao município, porque a Larissa Nayara vai fazer uma pergunta. Olha, pergunta, por favor, cadê o asfalto da PE 121 que foi prometido durante a campanha da atual gestão? E aí eu sei que asfalto de PE não vai ser a prefeitura que resolve, mas por isso o balanço da relação com Raquel e se essa PE sair justamente o asfalto dessa PE, a gente na campanha, isso a gente fez tanto na pré-campanha em 16, como também fez em 20, a gente colocou que não tinha como lutar com um projeto, por uma realização que não tinha nem projeto feito. Hoje a gente não tem, assim, realmente quanto custa esse projeto. E para fazer o projeto tem um custo elevado. Se você tem uma ideia, quase 2 milhões de reais para você fazer um projeto executivo de uma obra nesse porte. A gente conseguiu com a governadora Raquel que esse projeto fosse executado e vai ser executado. Até o final desse ano de 24, a gente sabe quanto vai custar essa obra e a gente vai ainda ter Raquel por 2 anos enquanto governo. A gente espera estar na prefeitura para a gente lutar por isso. Esse foi o compromisso que a gente assumiu com a população, foi de que a gente ia lutar por isso, conseguir esse projeto para a gente depois lutar por esse recurso. E essa relação com a governadora Raquel tem sido uma relação extremamente positiva. Tem muito daquilo que a governadora vem fazendo em relação ao Estado, tem muito de Riacho presente nisso. Esse programa mesmo que ela tem feito de apoio ao transporte escolar vem muito de uma dificuldade que a gente passou no nosso primeiro ano de gestão. Ela foi muito clara, logo quando assumiu o governo, de aquilo que vocês viverem em Riacho das Almas, a gente vai trabalhar para que não aconteça a nível de Estado. E ela vem distribuindo aí ônibus, ela praticamente duplicou o valor que é repassado aos municípios por parte do governo do Estado no apoio do transporte escolar. E essa ação tem muito de Riacho das Almas acontecendo nela. Essa questão da construção de creches, a gente não foi beneficiado num primeiro momento com o benefício da creche, foram beneficiados 52 municípios, a gente ficou de fora, muito pelos números que a gente tem, mas os números são algo muito frio. A gente tem hoje 75% das crianças com idade de creche na escola. E essas crianças também são transportadas pelo transporte escolar de qualidade que a governadora está nos propiciando fazer. Quantos ônibus vocês já receberam da governadora? Recebemos 4 ônibus e temos um compromisso de até o final da gestão dela receber 10 ônibus para fazer esse número. E agora ela tem 1.000 ônibus comprados, então pela proporção ela já distribuiu aí em torno de 300, a gente recebeu 4. Se ela for distribuir os outros 1.000, a gente vai receber os 10, eu acredito que até o final desse ano. Inclusive, no início da gestão dela, ela fez uma reunião parecida com o que o governo federal fez com os governadores, ela fez com os prefeitos para saber quais as demandas dos municípios. Quais foram as suas? Eu acho que eram 3, né? Eram 3 demandas principais e você podia também apontar. Ela fez essa reunião conosco, depois nos recebeu em Palácio em audiência, a gente teve outro momento de um almoço que a gente participou com ela, e ela sabe os pleitos de todos os municípios. É impressionante a cabeça dela, assim, ela, quando conversa com o prefeito, ela sabe quais são os 3 pleitos apontados por aquele prefeito. O nosso é a PE 121, é o acesso ao Vitorino que está sendo realizado, e as obras hídricas que também estão sendo realizadas. Então, das 3 pleitos principais, 2 já estão em andamento. E um terceiro, que é o primeiro de fato, que é a PS 121, o projeto executivo já está encomendado, já está determinado para ser realizado agora. A questão de licenças ambientais, né? Não, a questão da água é que tem que passar pelo CPRH, ter a licença ambiental, todo um processo que tem que ser cumprido, mas está sendo executado também. Prefeito, com relação ao secretariado, são quantas secretarias em Riacho? O senhor chegou a substituir alguém? Em caso de reeleição, pretende criar alguma secretaria e manter o atual secretariado? Somos 9 secretários ao total, temos 9 secretários, hoje a gente não tem 9, hoje a gente tem 2 que estão, um se afastou em virtude da eleição, outro em virtude de problemas pessoais, a gente está com 7 secretários hoje trabalhando no município, mas nossa experiência, inclusive a gente já está trabalhando nisso, a gente está preparando ali o que será o plano de governo
para uma gestão 25 a 28, ele prevê isso também, prevê uma modernização na máquina administrativa, a extinção de algumas secretarias, a junção com outras, a criação de outras pastas. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático que a gente tem vivenciado, a gente enxerga hoje que a agricultura hoje tem tudo a ver com economia criativa, com a microempresa. Então, hoje a gente tem lá a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo e tem uma Secretaria de Agricultura que trata de aração de terra, que trata de manutenção de estrada, limpeza de barreiros e açudes, que a gente fez muito, mas que a gente tem que separar isso. Eu acho que tem parte de máquina de operações, tem que estar ali com operações, com alguma secretaria que vai trabalhar com essas grandes ações. Mas a pequena ação, aquela do apoio do homem do campo, de potencializar a sua produção de mel, uma ação que a gente vem fazendo em parceria com o Sebrae, isso vai muito mais para a qualificação e empreendedorismo. Hoje a gente tem um apoio do Conselho de Desenvolvimento Rural, que está ali com a gente, junto dessa Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, e a gente viu que também caminha muito mais nesse sentido do que simplesmente naquela secretaria só de arar a terra, limpar barreiro e fazer estrada. E aí a gente vai caminhar nesse sentido num segundo governo, isso já vai estar sendo contemplado num plano de governo que a gente está preparando para 25 a 28. O senhor chegou a divulgar, dizer o que o senhor pensa com relação às que seriam excluídas, e essa que o senhor falou seria uma que seria criada? Ela seria uma modificação administrativa. Anexada, né? O que hoje é uma pasta só, que é a agricultura, ela teria parte de máquinas e operações, limpeza de barreiros e açudes, tratores e tal, em uma pasta onde estaria com operações com manutenção de estradas, e em outra pasta que hoje está só o trabalho, qualificação e empreendedorismo, que a gente criou a Feira das Mulheres Empreendedoras, que foi premiada inclusive pelo Sebrae já por várias realizações. Ela vai somar com a questão da agricultura, do desenvolvimento agrário, do homem do campo, do apoio nesse sentido. A gente tem uma ação ali junto ao homem do campo, do mel, que está hoje Riacho das Almas, um dos maiores produtores de mel de Pernambuco. Um mel de qualidade, e ainda de um baixo preço. Por quê? Porque a gente ainda não tem um selo de certificação. A gente está trabalhando nesse selo de certificação. E quem está trabalhando isso não é a Secretaria de Agricultura, é a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho e Empreendedorismo. Então já está tendo esse trabalho. O que a gente vai fazer é a adequação normativa, oficializar o que já está acontecendo na prática. Prefeito, sobre eleição, queria perguntar a respeito da sua expectativa em relação à vereança, né? Vejam, o senhor tem minoria na casa, mas está lutando pela reeleição. Primeiro saber quantas chapas vocês formaram na coligação de vocês. Chapa não, né? Que hoje é individual, né? Não tem mais a chapa em si. Mas quantos partidos vocês têm estão lutando por... Então, aí as chapas de 2 partidos nesse sentido. E qual a expectativa em relação à ocupação de vagas, né? Se vão conseguir maioria na próxima eleição, como é que está essa projeção? Professor Marco Aurélio, a gente hoje tem uma aprovação que está ali na casa dos 76% a 82% de aprovação da gestão. Então esse número traduz para a gente qual é o grande trabalho agora no processo de eleição. É fazer com que a aprovação transforme-se em intenção de voto, transforme-se em intenção de voto e transforme-se em voto de fato no dia da eleição. E esse trabalho ele também se multiplica na questão da vereança. A gente que tem essa aprovação ali de 82%, que espera que isso se multiplique em intenção e se multiplique em ação em voto no dia da eleição, a gente também vê isso em relação à vereança. Os vereadores, a população tem entendido e tem visto a dificuldade que a gente teve em determinados assuntos de gerir a Câmara e trabalhar junto com a Câmara. Só para você ter uma ideia, a gente tinha um projeto de criação dos agentes de trânsito, da Guarda Municipal de Trânsito, e ele demorou muito tempo para acontecer. Porque a oposição apresentava cheia de fake news, dizendo que ia ter isso e aquilo, que motos iam ser multadas, que veículos iam ser multados. A Guarda funciona há 2 anos, tem organizado o nosso trânsito, diga-se passagem, com 2 agentes apenas, agora que a gente está concursando, começou hoje o curso de preparação, a gente vai ter esses agentes trabalhando, não é para multar, não é para nesse sentido, é para organizar, e com os 2 que a gente tinha, a gente já organizou e melhorou muito, e vai melhorar mais ainda. Mas a gente sofreu muito com essa Câmara para poder aprovar esse projeto, e tem sofrido porque, inclusive, por mesmo ter perdido, depois de ter aprovado, ainda tem vereador que vai à tribuna com fake news, botar coisa na cabeça da população, dizer que vai multar. Tem um vereador lá que não sabe, acho que tem dificuldade até de ler, porque tem um imposto aqui, o Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU. No final ele tem a sigla urbana, IPTU. O cara está dizendo que tem IPTU, vai cobrar na zona rural. Tem jeito um negócio desse. Parece piada, né? Mas é. Então essa Câmara difícil de enfrentar, a população está avaliando e certamente a população vai dar uma resposta nesse sentido. Esses 82% de aprovação, que vai se transformar em intenção, nesse sentido vai andar. Então a gente tem 2 partidos com candidatos, o PSDB, que é o partido ao qual eu estou filiado, 45, e o PT, que sempre foi um aliado histórico do nosso grupo político no município, cada um com 12 pré-candidatos,
E a gente está já fazendo toda uma rodada de conversas, cada pré-candidato a vereador tem juntado as suas lideranças, e a gente tem tido já um momento muito interessante. A gente acredita que vai estar elegendo ali entre 6 a 7 vereadores nessa próxima eleição. Não, eu queria perguntar, você já tem um número, né, que vocês querem eleger para a Câmara? 7. 7 é um número que é possível e 8 é um número que vai se trabalhar, de 11. Prefeito, o senhor já tem uma data para a realização da convenção? A gente tem o prazo aí, né, de meados de julho até 5 ou 6 de agosto, se eu não me engano, né? Muita gente deixa para o final desse prazo, mas aí dificulta a participação de deputados, porque tem muitos municípios para participar e geralmente eles ficam mais na região metropolitana. O senhor já tem uma data de convenção? A gente vai estar realizando a convenção dos partidos em relação à proporcional, ali em torno de 23 e 24 de julho, e vai estar realizando a convenção da majoritária, essa mais festiva, no dia 4 de agosto. Que é o período, que é na véspera do período final. O período final é dia 5 de agosto. É o último domingo antes desse período final. Então, o domingo 4 de agosto é que a gente vai estar realizando a majoritária. E vai ter uma convenção dos partidos em relação das escolhas dos proporcionais acontecendo ali entre 23 e 24 de julho. Presença de algum deputado, algum dirigente estadual? Certamente estarão presentes, vão ser convidados e vão estar ali presentes com a gente. E se não, na convenção, durante todo o período eleitoral, até porque a gente tem tido uma participação muito efetiva. Recente a gente teve uma grande festividade junina no nosso município, que é a caminhada do Forró da Vila do Rangel, e lá nossos representantes do Legislativo estavam presentes, nosso deputado Antônio Moraes estava lá presente, abrilhantando a festa. Quais são os partidos que o senhor tem na sua coligação majoritária? Getúlio é do PSD, André de Paula, eu estou no PSDB, junto com a governadora Raquel. A gente tem uma chapa de vereadores pelo PSDB e uma chapa de vereadores pelo PT. Inclusive, está tendo uma aproximação, né, do PT, né, com o governo do Estado. O senhor acha que isso pode ajudar? E também o senhor falou aí de Tereza Leitão, né? Isso. Já trouxe também emendas parlamentares. Isso pode ajudar lá nessa eleição em Riacho? Essa aproximação do PT com o PSDB estadual? Ela tem acontecido. A governadora Raquel, ela sempre, desde o primeiro momento, sempre tem procurado o presidente Lula com todo o respeito e a deferência que ele merece, no sentido de buscar essas alianças importantes para Pernambuco. Ele, como pernambucano, tem visto Pernambuco, tem tratado de uma forma diferenciada. Isso a governadora reconhece e tem isso como missão, essa busca dessa interlocução por todo o tempo. Mas a gente tem visto com bons olhos essa aproximação de quadros do PT junto do PSDB, da governadora Raquel, até muito em virtude da posição dúbia que o prefeito do Recife e o PSB vem adotando em relação ao PT no Estado. O PSB, eu acho que vendo essa questão desse radicalismo a nível nacional, dessa questão da direita e da esquerda, meio que querendo sair de perto do PT, mas mostrando muito daquilo que é o comportamento aproveitador, que o PSB sempre demonstrou ter. Então esse movimento dúbio tem levado algumas lideranças do PT a questionar essa posição. É aquela história, você ser bom no bom é bom, mas ser bom na hora da dificuldade, e aí onde está o problema. E aí esse afastamento tem levado algumas lideranças do PT, e aí cito ela, Tereza Leitão, o próprio Humberto Costa, que antes via com grandes olhos e esperanças a união com o PSB, hoje já vê com certa indiferença. João Paulo também, João Paulo desde o primeiro momento, porque João Paulo é um quadro de grande valor, foi um grande prefeito do Recife, tem sido subjugado pelo PT, pelo PSB, tem sido maltratado, e enquanto isso o PSDB sempre tem visto o seu valor, tem dado essa atenção. Então esse problema a nível de Estado é que tem provocado essa situação. Inclusive, professor, tem um movimento nacional ontem, né? O presidente Lula encontrando com o ex-presidente, criador do Plano Real, né? FHC, né? A gente está aí nos 30 anos, né, do Plano Real. Exato. E teve um encontro, inclusive alguns analistas nacionais, né, achando que Lula entendeu, né, esses integrantes do PSDB, inclusive FHC, de buscar centro-esquerda. Inclusive a FHC votou, né, em Lula, né? Ele declarou o voto. Declarou o voto em 2022. Até vou perguntar, inclusive, nessa mesma pegada, então, Dió, que é o seguinte, vai ter a convenção, você já disse, mas essas lideranças do PT, você espera contar com elas na convenção e também durante a campanha? Eu falo de Tereza, eu falo de Humberto, né? E até de algum material do presidente Lula também. Sim, eles vão estar na campanha dos candidatos do PT. O PT sempre foi um aliado histórico do nosso município. Então ele sempre teve ali, sempre as forças do PT sempre tiveram conosco. Historicamente, sempre o PT faz 1 ou 2 vereadores.
Nessa eleição, eles estão com uma chapa muito interessante, que talvez vá fazer 3 vereadores, então a gente tem sempre muito respeito e atenção, até porque a gente não trabalha com mão de ferro, há toda uma liberdade de criação dessas chapas. O PT foi quem foi buscar, o PT foi quem criou esses nomes, o PT foi quem está trabalhando, a gente dá só as condições que isso aconteça. E de igual forma a gente vai torcer muito que essas lideranças estejam lá, fortalecendo a candidatura desses que compõem ali o PT, que integrarão a nossa chapa, né? Os partidos têm representação no secretariado, secretaria, diretorias? Não, a gente faz uma política nova, não faz essa política, essa discussão de espaço através de cargos. Eles participam porque todo dia estão lá e todos têm a porta aberta para bater e entrar e participar com a gente. A gente não tem muito essa preocupação nesse sentido. Acho que o bem maior é o que a gente entrega ao nosso povo, não é por nomes ou por partido. Acho indicação, né? Acho que um partido que quer o bem, ele quer o que melhor for, o que melhor represente. E vai trabalhar junto. A abertura existe, a conversa existe e o diálogo é para crescimento de todos nós. Bem, a gente, para terminar, o Henrique faz uma questão sobre transporte escolar. Ele diz, olha, após a tragédia com o transporte público, que teve inclusive morte de crianças na região do Vitorino, quais medidas vêm sendo tomadas pela prefeitura, pela gestão, para a melhoria desse transporte especificamente? Esse é o Henrique. A primeira medida de todas elas foi essa, né? Lutar, primeiro de tudo, foi fazer uma manutenção, assim, ser muito mais ativo nessa manutenção. É uma ação, diga-se de passagem, foi um ônibus de uma empresa terceirizada. A nossa frota própria ela constantemente é revisada, da igual forma como também a da terceirizada vinha sendo, mas a gente teve que redobrar os cuidados, até porque o fato em si ensina a gente, né? A dificuldade faz com que a gente se fortaleça e a gente tente evitar que novos acontecimentos venham a acontecer. Então teve todo um cuidado inicial de fortalecer toda essa ação de prevenção, também de melhoria das estradas, também de melhoria dos veículos, e a melhoria dos veículos é essa ação junto dos governos estadual e federal na busca desses recursos. A gente teve essa sorte de ter a governadora Raquel eleita, de abraçar essa ideia como um projeto de Estado. A gente vê essa melhoria acontecendo, e diga-se de passagem, esse problema do transporte não está só acontecendo em Riacho, não vai acontecer em outros lugares, infelizmente acontece em outros lugares. A gente vê um foco, né, do governo do estado para as estradas, especificamente dos municípios. Municípios, estradas e também esse do transporte escolar. São 1.000 ônibus, é o maior programa de distribuição de ônibus, de transporte escolar do Brasil. Não é de um estado, não, é do Brasil. É maior do que o do programa do governo federal. Está sendo desempenhado pelo governo do estado, muito em virtude daquilo que a gente vivenciou. Então, respondendo ao Henrique, assim, aquilo que está sendo feito a nível de estado, tem muito da gente participando disso. Porque sentiram conosco a dificuldade que a gente sentiu, sentiram conosco aquele momento, que foi um momento muito duro, um momento mais duro de nossa gestão, a gente perder como a gente perdeu o que a gente perdeu. Então essa ação do transporte escolar vem sendo, pode ter a população ter esse sentimento de que isso tem sido um cuidado dia a dia de parte da nossa gestão. Agradecer a presença do prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, acompanhado aqui do vice-prefeito Getúlio Cardoso, também aqui a equipe, né, a equipe técnica, né, marketing. Produção de imagem. Produção de imagens. Agradecer também ao Renan. Prefeito, para encerrar, Festival do Inverno em agosto, né? Já tem as datas 24, e atrações. 25. Atrações ainda não, porque a gente está ali no pé do governo do estado para que sejam atrações à altura do que representa a altura da nossa Serra do Vitorino. Já mandou alguma lista? Já. Todo prefeito tem uma... Eu não vou dizer nomes aqui não, porque aí eu vou colocar numa saia justa o governo do estado. Ele tem sido parceiro nosso, tem sido com grande atenção nesse sentido, a gente tem essa esperança que isso aconteça. Só complementando, tem mais um sistema de abastecimento, quando eu falei que tinha um terceiro pleito era abastecimento, tem um sistema de abastecimento da Vila de Patos. É uma das vilas que é o motor da economia do nosso município, está localizada ali entre Frei Miguelinho, Riacho das Almas e Caruaru, e não tem abastecimento d'água. Então, quando a gente falava abastecimento d'água, era o terceiro pilar daquilo que foi pedido à governadora. Um desses de abastecimento d'água é a Vila de Patos. É uma obra de R$1 milhão, já foi orçada, já está ali planejado, o projeto está pronto, a gente está lutando para que esse recurso seja liberado o quanto antes para levar esse benefício àquela comunidade. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Cidade, falando de nossa Riacho das Almas, das coisas boas que a gente tem por lá. Vice-prefeito Getúlio Cardoso, muito obrigado também pela participação aqui na entrevista. Eu que agradeço a vocês aqui da Rádio Cidade, um prazer sempre estar aqui falando de Riacho e acompanhando o prefeito Dió. Vitória Oliveira. Agradecer a Getúlio e também a Dió pela entrevista, a você, André, e ao professor Marco Aurélio. Professor, amanhã, Santa Cruz do Capibaribe, né?
Exatamente, né? Amanhã Hélio Aragão. Isso. Não é isso? Vice-prefeito e pré-candidato. E pré-candidato, né? A gente fica nessa região agreste aqui, sai de Riacho e vai para Santa Cruz. Aqui na Rádio Cidade a gente abre espaço para todas as correntes políticas de todas as cidades, gente. E ao longo dessa, mesmo nesse momento de pré-campanha, na campanha também, né? A gente quer o compromisso, né, dos pré-candidatos para quando eles se tornarem candidatos, a gente possa fazer entrevistas também aqui de 1 hora, como a gente está fazendo, já no tom de campanha, né? Aí eles já vão poder pedir voto, vai ficar mais claro. Mas mesmo assim, antes mesmo da campanha existir, é preciso esclarecer, né, e compreender as visões políticas, os projetos de cidade. Afinal de contas, todos nós vivemos nas cidades, antes de viver no estado, no país. Inclusive, a produção vai entrar em contato com o adversário, né, do prefeito. O adversário do prefeito, Alberes, né? Isso. Se não me engano, o Alberes, a gente vai entrar também. Então, queremos também uma agenda com ele, para que ele possa falar o projeto de cidade que ele tem para Riacho das Almas. E assim, quem mais for candidato lá, se ocorrer de ter mais, queremos também convidá-los para que eles possam estar aqui. E só um segundinho final, lembrar aqui de alguns ouvintes que estiveram aqui, o Gutenberg Aclécio, o Wilson Lima, a Laís Fátima, todos eles dizendo parabéns, Riacho hoje vive um novo momento de cidade, parabenizando tanto o prefeito como o vice. César Cardial também fazendo o mesmo, a Clécia Ádila e a Fernanda Rosendo, todo mundo aparecendo por aqui no YouTube, né, dando parabéns aqui à gestão, e também a gente agradece quem fez perguntas, né, muitas perguntas hoje, muito bacana o programa. Agradecer a Vinícius, Elaine e na sequência, professor. Para relaxar, e em seguida o Toca Todas com a nossa super Elaine Santos aqui. Imperdível. Muito bem, continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7, como o professor disse, na sequência, músicas para relaxar. Com Mário Flávio e Renata Torres.